Titanic, o navio que nunca deveria afundar. Era o símbolo do impossível, o orgulho da engenharia moderna e o maior sonho já lançado ao mar. Mas o Titanic não nasceu apenas para navegar, ele nasceu para entrar na eternidade. No início do século XX, o mundo vivia uma era de ambição e progresso. A Revolução Industrial havia transformado cidades, locomotivas cruzavam continentes, e os mares tornaram-se a nova fronteira do luxo e da conquista. Foi nesse contexto que nasceu o RMS Titanic, uma obra monumental criada pela empresa White Star Line, comandada por um homem de visão e poder, Joseph Bruce Ismay. Em 1907, Ismay reuniu-se com o engenheiro William Peary, da Harland and Wolff, em Belfast, na Irlanda, para conceber algo que o mundo jamais havia visto. Um navio tão grande, tão luxuoso e tão seguro que nenhum oceano poderia vencê-lo. O projeto foi aprovado em 1908 e sua construção começou oficialmente em 31 de março de 1909. O Titanic foi erguido em segredo e admiração dentro do estaleiro Harland and Wolff, ao lado de dois gigantes irmãos, o Olympic e o Britannic. Mas o Titanic seria o maior e mais sofisticado de todos. Durante 26 meses de trabalho ininterrupto, mais de 15 mil operários ergueram aquela fortaleza flutuante de aço. O navio media 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e pesava impressionantes 46 mil toneladas. O custo total da construção ultrapassou 1,5 milhão de libras da época, o equivalente a mais de 200 milhões de dólares hoje. Cada detalhe era uma obra-prima. Escadarias de carvalho, lustres de cristal, tapetes persas e cabines tão luxuosas que mais pareciam quartos de reis. Mas havia um título que ecoava por todos os corredores e jornais do mundo: o navio inafundável. O Titanic era equipado com 16 compartimentos estanques, capazes de manter o navio à tona, mesmo que até 4 deles fossem alagados. A imprensa se encantou. A tecnologia parecia invencível, e a White Star Line, confiante, o apresentou ao público como o símbolo máximo da supremacia humana sobre a natureza. Nem Deus poderia afundar este navio. Frase atribuída a um dos funcionários do estaleiro e que ficaria marcada para sempre na história. O lançamento do casco ocorreu em 31 de maio de 1911, diante de uma multidão que se amontoava às margens do estaleiro de Belfast. O titã dos mares deslizava pela primeira vez, na água, despertando aplausos e lágrimas. Mas o interior ainda levaria mais de 10 meses para ser completamente finalizado. A tripulação dos sonhos. Em 1912, o Titanic estava pronto. Seu capitão seria o experiente Edward John Smith, um homem respeitado e admirado, com mais de 40 anos de carreira e fama de prudente. Smith aceitou o comando como sua última viagem antes da aposentadoria. O navio partiu de Southampton, Inglaterra, no dia 10 de abril de 1912, com escalas em Cherbourg, na França, e Queenstown, na Irlanda. A bordo, 2.208 pessoas, entre passageiros e tripulação, embarcaram na travessia inaugural rumo a Nova York. Entre eles estavam milionários, aristocratas, artistas, imigrantes e sonhadores, todos com um único destino, o futuro. No convés de primeira classe, viajavam nomes como John Jacob Astor IV, o homem mais rico do navio, Molly Brown, a mulher que se tornaria heroína, e Benjamin Guggenheim, herdeiro de uma das maiores fortunas americanas. Enquanto isso, nos porões inferiores, famílias inteiras de imigrantes partiam em busca de uma nova vida na América. O Titanic era um microcosmo da sociedade, dividido por classes, mas unido por um mesmo sonho: atravessar o Atlântico no maior símbolo de poder que a humanidade já construíra. O primeiro toque do oceano. Quando o Titanic zarpou, o porto de Southampton vibrou. As sirenes ecoaram como sinos de glória, e o capitão Smith, com um olhar firme e sereno, murmurou a frase que seria lembrada para sempre: que Deus abençoe todos que viajam neste navio. Enquanto o gigante cortava as águas frias do Atlântico Norte, o sol refletia em seu casco de aço. Nos salões o champanhe corria, as orquestras tocavam valsas, e o mundo acreditava estar vivendo o início de uma nova era. Mas o que ninguém sabia é que o relógio já havia começado a contar, e o tempo do Titanic estava se esgotando. Gostou desse início? Deixe seu like, inscreva-se no canal Mistérios e Curiosidades
e ative o sininho para não perder a continuação dessa história, porque na próxima parte o impossível começa a acontecer. O Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, às 12h15 do dia 10 de abril de 1912. O céu estava limpo, o mar calmo e o orgulho britânico navegava com pompa e esplendor. A bordo, mais de 2.200 pessoas, entre passageiros e tripulantes, seguiam rumo a Nova York, em uma travessia que deveria marcar uma nova era para o transporte marítimo. Mas o que poucos sabiam é que aquela viagem, a primeira e a última do Titanic, seria lembrada não pela glória, e sim pela tragédia. Durante os primeiros dias no Atlântico, o navio parecia desafiar a própria natureza. O luxo a bordo era algo jamais visto. Salões decorados em estilo Luís XV, escadarias monumentais com ferro trabalhado e madeira nobre, tapetes persas e luminárias de cristal. Havia até uma piscina aquecida, uma academia e um café parisiense. Tudo para impressionar os ricos e poderosos que ocupavam a primeira classe. Entre os passageiros ilustres estavam o magnata John Jacob Astor IV, o homem mais rico a bordo, Benjamin Guggenheim, herdeiro de uma das maiores fortunas dos Estados Unidos, e Isidor Straus, dono das lojas Macy's. Eram pessoas que, de certa forma, representavam o auge de uma era de ostentação e fé na tecnologia. Enquanto isso, nas classes mais baixas, imigrantes vindos da Irlanda, da Itália, da Escandinávia e da Europa Oriental sonhavam com uma nova vida na América. Eles dormiam em cabines simples, com beliches estreitos e pouca ventilação, mas a esperança os embalava. O Titanic, para eles, era uma ponte entre a miséria e a promessa de um futuro melhor. O comandante Edward John Smith, veterano da Marinha Mercante, era um homem respeitado. Conhecido como o Capitão dos Milionários, ele havia decidido que aquela seria sua última viagem antes da aposentadoria. Sua presença no comando do Titanic dava confiança a todos a bordo. Durante 4 dias tudo correu bem. O navio seguia com velocidade de cruzeiro, cortando o Atlântico como uma lâmina de aço sobre seda. Mas a natureza, silenciosa e implacável, observava. No dia 14 de abril de 1912, começaram a chegar mensagens de alerta sobre icebergs na rota do Titanic. Pelo menos 6 avisos foram recebidos por rádio. Alguns deles foram ignorados, outros sequer chegaram ao comandante. O tráfego de mensagens particulares dos passageiros ricos que usavam o telégrafo para se comunicar com a terra sobrecarregava o sistema. Às 23h40, o navio seguia a mais de 22 nós, cerca de 40 km/h, quando o vigia Frederick Fleet avistou algo à frente. "Iceberg, bem à frente!" gritou ele do posto de observação. O imediato Murdoch ordenou uma manobra brusca. "Todo o leme a este bordo." O Titanic começou a girar lentamente, mas era tarde demais. O iceberg, imenso e traiçoeiro, raspou o lado direito do casco, abrindo fendas em vários compartimentos abaixo da linha d'água. No início, ninguém percebeu a gravidade do impacto. Houve apenas um leve tremor e um som abafado de metal se rasgando. Muitos passageiros acharam que o navio havia parado apenas por precaução, mas nos porões, a água começou a invadir com força devastadora. Em menos de 10 minutos, 5 compartimentos estavam inundados, e o Titanic só poderia permanecer flutuando se até 4 deles estivessem comprometidos. O engenheiro-chefe Thomas Andrews foi chamado imediatamente. Ao analisar os danos, ele balançou a cabeça pálido. Disse apenas: "O navio vai afundar. É uma questão de tempo." Na ponte de comando, o capitão Smith compreendeu o tamanho da tragédia. Enviou o primeiro pedido de socorro por rádio às 0005. CQD, Titanic pedindo ajuda. Pouco depois, usaram pela primeira vez o novo sinal internacional SOS. Enquanto isso, os passageiros ainda não acreditavam no perigo. Muitos estavam no convés rindo, jogando bolas de neve com os pedaços de gelo que haviam caído sobre o navio. Alguns músicos começaram a tocar valsas para acalmar os ânimos. Mas o frio era cortante, e a inclinação do navio aumentava lentamente. A tripulação começou a preparar os botes salva-vidas, e foi aí que o pânico se instaurou. O Titanic levava apenas 20 botes, suficientes para cerca de 1.178 pessoas, pouco mais da metade dos que estavam a bordo. Os primeiros botes
foram lançados quase vazios, pois muitos não acreditavam que o navio pudesse realmente afundar. Em meio à confusão, a regra era clara: mulheres e crianças primeiro. Homens ricos e poderosos ficaram para trás, cedendo seus lugares às esposas e filhos. O milionário Benjamin Guggenheim, por exemplo, vestiu seu melhor terno e disse: "Nós nos vestimos com o que há de melhor e estamos prontos para morrer como cavalheiros." A noite avançava, o frio do Atlântico Norte chegava a 2 rios e, sob o céu estrelado, o navio considerado inafundável começava a mergulhar lentamente no abismo. Você já imaginou o que passava na mente daqueles que sabiam que não havia mais saída? Como seria olhar para o horizonte e ver apenas a escuridão e o som da água subindo pelos corredores? No próximo momento dessa história, o destino do Titanic se selaria para sempre, com ecos que atravessariam gerações. Naquela noite gelada de 14 de abril de 1912, o oceano calou a maior criação humana, e o silêncio das águas do Atlântico se tornou o túmulo de um sonho. Pouco depois da meia-noite, o Titanic estava condenado. A água invadia os corredores, os motores já haviam parado, e a proa do navio se inclinava cada vez mais em direção ao mar escuro. Ainda assim, muitos passageiros se recusavam a acreditar no pior. O navio era imenso, sólido, impossível de ser vencido, até que o chão começou a inclinar sob seus pés. O capitão Edward John Smith mantinha a calma, mas seu olhar denunciava a verdade. Ele sabia que o fim era inevitável. A tripulação tentava organizar os embarques nos botes salva-vidas, mas o pânico tomava conta. Mulheres choravam, crianças gritavam, e homens desesperados tentavam encontrar um lugar, mesmo sabendo que não havia para todos. O RMS Carpathia, o navio mais próximo, recebeu o pedido de socorro do Titanic e começou a se dirigir para o local, mas estava a mais de 90 quilômetros de distância. Mesmo correndo ao máximo, só chegaria 2 horas depois. 2 horas. Tempo demais para quem lutava contra o frio e o medo. Às 8h30 da manhã, metade dos botes já havia sido lançada. Alguns com 40 pessoas, outros com menos de 20. O bote, num, por exemplo, comportava 65 passageiros, mas partiu com apenas 12. No convés, a banda liderada por Wallace Hartley continuava tocando. Primeiro valsas, depois hinos. A melodia Nearer, My God, to Thee ecoou no ar gelado como uma despedida à humanidade. Muitos acreditam que foi a última música ouvida antes do silêncio absoluto. A 2 réus, o navio já estava em ângulo acentuado, a popa erguida no ar, os mastros apontando para o céu estrelado. Nos salões, as luzes ainda piscavam, mas o gerador principal estava falhando. Quando finalmente se apagaram, um grito coletivo cortou a noite. O Titanic, o maior e mais luxuoso navio já construído, começou a se partir ao meio. A força da água e o peso da estrutura provocaram uma ruptura entre o terceiro e o quarto funil. A proa afundou rapidamente, arrastando centenas de pessoas. A popa, por alguns segundos, permaneceu suspensa, quase vertical, e então mergulhou em direção ao fundo do Atlântico. Eram 2h20 da madrugada do dia 15 de abril de 1912. Em pouco mais de 2 horas e 40 minutos, o inafundável Titanic desapareceu completamente, levando consigo mais de 1.500 vidas. Apenas 705 pessoas sobreviveram, resgatadas mais tarde pelo Carpathia. Entre os mortos estavam o capitão Smith, o engenheiro Thomas Andrews e o magnata John Jacob Astor IV. O dono da White Star Line, Bruce Ismay, sobreviveu, o que lhe rendeu críticas severas pelo resto da vida. O frio, o medo e o silêncio, a temperatura da água era de 2 graus Celsius. Quem caiu no mar não resistiu por mais de alguns minutos. O frio cortava como lâminas invisíveis. Muitos morreram em silêncio. Outros chamavam pelos entes queridos, pelas mães, por Deus. Quando Carpathia chegou ao amanhecer, encontrou um oceano coberto por destroços. Cadeiras, pedaços de madeira, roupas, malas e corpos flutuando sob o primeiro sol daquela segunda-feira. A tragédia do Titanic chocou o mundo. Os jornais da época estampavam manchetes em letras enormes. O navio inafundável se foi. Mais de 1.500 mortos no Atlântico. Na Inglaterra, famílias inteiras esperaram dias por notícias que nunca chegaram. Em Nova York,
Multidões se aglomeravam no porto tentando reconhecer sobreviventes. A tragédia expôs as falhas humanas por trás da arrogância tecnológica. O Titanic não era apenas uma vítima do gelo, mas do orgulho. A causa do naufrágio. Investigadores concluíram que o impacto com o iceberg abriu uma sequência de fendas no casco, comprometendo 6 compartimentos estanques. Além disso, o navio estava sem binóculos no posto de vigia. O equipamento estava trancado em um armário cujo responsável havia sido trocado pouco antes da viagem. Outro detalhe crucial: os rebites usados na proa eram de ferro inferior, o que facilitou o rompimento das placas metálicas no choque. Mas talvez o maior erro tenha sido a velocidade. Mesmo ciente dos avisos de gelo, o Titanic mantinha o ritmo máximo para chegar a Nova York em tempo recorde, um feito que traria prestígio ao White Star Line. O legado e a redescoberta. Nos anos seguintes, o desastre levou à criação de novas leis marítimas. Todos os navios passaram a ser obrigados a carregar botes para todos os passageiros, a manter radares e rádios 24 horas por dia e a realizar simulações de evacuação. O Titanic, mesmo em ruína, salvou milhares de vidas, ao mudar para sempre as normas da navegação. Durante décadas, o local exato do naufrágio permaneceu um mistério. Somente em 1º de setembro de 1985, a equipe do oceanógrafo Robert Ballard encontrou os destroços a 3.800 metros de profundidade no fundo do Atlântico Norte. O navio estava partido em 2 seções, coberto por ferrugem e habitado por criaturas abissais. Mas mesmo ali, sob a escuridão eterna, o Titanic ainda parecia majestoso, como se o tempo tivesse parado. O símbolo que nunca morreu. Mais de um século se passou e ainda hoje o Titanic é lembrado não apenas como uma tragédia, mas como um espelho da humanidade. A busca pela grandeza, a crença na invencibilidade e a dolorosa lembrança de que o homem nunca será maior que o mar. Era para ser a maior conquista da civilização moderna e acabou sendo seu maior aviso. O Titanic foi construído para vencer o oceano, mas no fim foi o oceano quem venceu o Titanic. E talvez essa tenha sido a lição que o mar quis ensinar. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal Mistérios e Curiosidades e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdadeira história do Titanic. O passado não se apaga. Ele apenas dorme esperando para ser lembrado.